Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fala que Fecha, o podcast oficial da Scaler Sale. Meu nome é Eduardo Palermo, eu sou CEO da Scaler Sale e você é meu convidado nesse bate-papo que hoje é especial. Lembrando, o podcast Fala que Fecha, o foco dele é o universo de vendas. E aqui nós falamos sobre assuntos que orbitam em torno desse universo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Ívia Marim. Ela é uma grande parceira aqui da Scaler Sale, há alguns anos já, e grande amiga. E ela é gerente de marketing da Data Info. Então aqui nós vamos falar o assunto, já entendeu que vai ser bem profundo, e aí vai trazer aqui um pouco sobre o dia a dia dela, como é que ela começou, dicas práticas para você já aplicar no seu dia a dia a partir de hoje. Então, Ívia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Oi, Eduardo. Oi, pessoal. Nossa, é um prazer estar aqui. Falar de marketing, falar de vendas, falar de resultado, são temas assim que eu sou apaixonada, que eu gosto muito. Então, quero agradecer muito esse convite e eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui hoje nesse podcast, né, para falar aí, para a gente discutir algo que a gente vem no dia a dia, né, Eduardo? Como parceiros, a gente vem discutindo, a gente vem experimentando, a gente vem fazendo testes aí, né, e fazendo a coisa acontecer, trazendo resultados. Então, assim, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo vai gostar muito do que a gente vai estar discutindo aqui nesse espaço de tempo. Com certeza. Eu tenho certeza que você vai agregar muito para quem está assistindo, quem está ouvindo a gente. A Ívia, eu comentei, é uma grande parceira, então a gente trabalha a quatro mãos aqui, e colaboração, né? Hoje, e o tema, ele é muito interessante. O tema hoje, ele é sobre growth marketing, então marketing de crescimento. Então não é só o marketing tradicional. É interessante porque nesse trabalho que a Ívia faz, ela pega desde o início, aquisição do cliente, ao trabalho de engajar o lead, né? Certo, Ívia? Exato. Até ali, o fechamento e também, acredito que trabalhe na retenção. Isso. Então, o tema de hoje, Growth Marketing, vai agregar muito, a Ívia vai nos ajudar muito com as dicas práticas que ela vai dar aqui para a gente. E aí, para começar, Ívia, eu gostaria que você se apresentasse aqui para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Legal. Bom, como o Eduardo já falou, eu sou gerente de marketing aqui na Data Info. A Data Info é uma empresa de tecnologia, né? Ela atua em duas unidades de negócios, na parte de outsourcing, né? Que é prestação de serviços na área de TI, desenvolvimento, né, a parte toda de sustentação, modernização de sistemas, e na área, nós temos também uma unidade de negócio que é a área de produto, que é onde a gente trabalha ERP, soluções de ERP, gestão comercial, temos uma solução para vertical da área da saúde. Então, a gente acaba tendo aí um portfólio amplo. Costumo dizer assim que a Data Info, ela é uma das empresas, né, me apresentando, eu iniciei as minhas atividades com empresas de TI, né? Sou professora, fui professora na universidade, sou formada em administração de empresas, com especialização na área de marketing, e ao longo do tempo fui aí mergulhando, e o meu universo de atuação, ele é muito voltado para a área de marketing voltado a resultado, né, e agora aí com o growth vindo, com essa sustentação de crescimento, como o Eduardo trouxe, venho aí atuando bastante forte aqui na Data Info. Ela está me dando essa oportunidade, onde eu tenho aí desde a busca pelo cliente, né, ir para o mercado, trazer aí um potencial cliente para nós, até a gente atuar com a parte de retenção de cliente também, né? Então, hoje o marketing, eu vejo que ele vem mudando cada vez mais, né, gente? Todo dia é uma novidade, né? Como todas as áreas, mas o marketing tem que ter essa velocidade aí. E aqui dentro, eu, né, como profissional da área, optei e venho me dedicando aí a conhecer mais nesse âmbito, né? Claro que a gente tem que ter aí toda a parte de comunicação, toda a parte de brand, tudo isso vem a favor, né? Mas hoje, aqui dentro da minha
a área hoje eu tenho voltado, né, sou me especializado mais para a parte aí do crescimento sustentável de negócios dentro da empresa, tá? Então, assim, comecei, né, muito cedo, né, Eduardo, a gente, comecei lá com 15 anos, né, como ajudante de professora de escolinha, né, a antiga creche que a gente fala, né, então comecei bem cedinho cuidando de crianças, todo mundo achava, né, que a Ívia vai ser professora, e realmente fui, né, fui professora, mas fui mais para a área, fui professora universitária, não fiquei cuidando, né, sendo professora de primário, como todo mundo achava que eu ia ser e tudo mais. Como é que eu iniciei, né, minha carreira na área de TI? Como é que começou tudo? Fui fazer um estágio e nesse estágio era dentro da prefeitura aqui da minha cidade, eu estou localizada em Blumenau, Santa Catarina, e o meu diretor lá na prefeitura, quando eu estava fazendo estágio, ele me viu lá e ele tinha uma empresa de TI, né? Ele tinha uma revenda, né? Antigamente se vendia Microsoft em caixinhas, né? E aí ele me trouxe, desde então, eu venho atuando em empresas de tecnologia, né? Sempre voltado aí para a parte de comercial, então eu comecei com prospecção de novos negócios, e aí depois eu fui me apaixonando ali pelo marketing, e aí vim para a área de marketing, então estou aí há mais de 20 anos já atuando em empresas de TI na área de marketing. Então, desde a parte aí de soluções de cloud, né, desde a parte de soluções de SaaS, produto, agora serviço, né? Então, venho atuando aí um bom tempo dentro desse mercado. Que legal, Ívia. Baita currículo, né? Muito obrigada. E o que é interessante é que você trouxe, provavelmente tem trazido tudo que você dava na sala de aula, a teoria para a prática, né? Então isso é um baita diferencial, Ívia. E aproveitando, né? Eu acho que é legal você comentar aqui para a gente, se você puder, o que você trouxe da sala de aula para o seu dia a dia. Legal. Bom, sempre a sala de aula e o meu dia a dia, porque eu sempre atuei, né, na universidade, mas sem deixar de atuar no corporativo, né? E aí é que vem, assim, né? Lá a teoria sempre é muito bonita. Eu ia até comentar, gente, hoje, mais do que nunca, né? A gente tem acesso a tanta coisa acontecendo, né? Você fala as ondas, agora com a IA mesmo, né? Muita coisa acontecendo no dia a dia, né? E para colocar tudo isso em prática não é tão simples assim, né? O papel aceita muito, eu sempre digo, PowerPoint aceita muito a coisa, aceita, né? Aceita tudo, né? Então, assim, o que eu procurava muito levar tanto para a sala de aula e também trazer para o meu dia a dia corporativo? A gente pegar coisas que efetivamente fazem sentido, né, que a gente consiga colocar em prática e fazer os testes, né, Eduardo? Vamos aplicar, né, por exemplo, assim, eu acho que um exemplo muito legal que eu posso trazer aqui, que é recente, que é de agora, é até a nossa parceria, né? A gente vinha ouvindo falar sobre você automatizar alguns processos dentro da área de vendas, né? Sim. Porque, gente, eu trabalhei com prospecção muito tempo. Lá na minha época, quando eu trabalhei com prospecção, a gente não tinha todas as facilidades que nós temos hoje, de você receber informação, de você ter acesso a informações. A gente tinha que pegar eu era da época que pegava lá a lista telefônica, né? E ligava. Legal. Então, qual a diferença de lá para cá e quando você leva isso para dentro da sala de aula? Porque quando a gente leva a teoria para a sala de aula, a gente consegue passar para o aluno como é que funciona. Só que muitas vezes essa teoria colocada na prática, ela tem algumas coisas que não batem, ou algumas coisas que você tem que, né, redimensionar, né? Então, o legal, quando eu levava, né, pegava a teoria, aplicava, trazia, aí da vivência, quando estava ali aplicando, a gente, opa, esse caminho aqui não dá para ser tão como está se colocando, né? Na época, a gente trabalhou, por exemplo, um projeto de marketing de relacionamento. Você lembra que teve uma época que só se falava, sim, né, em gestão de relacionamento com o cliente, que foi quando entraram os CRMs. Você lembra lá atrás? Sim. Tinha pouquíssimas literaturas, né? A gente não tinha tanto acesso à internet. Então, assim, poxa, para colocar isso para rodar, para o vendedor entender, né, que ele tinha que alimentar aquela ferramenta,
era trabalhoso para ele, o vendedor estava acostumado a ter as informações só com ele, a não compartilhar com a empresa. Então, qual foi o primeiro problema que a gente enfrentou, teoria versus a prática? Era convencer as pessoas que a ferramenta era para eles, né? Então, a prática ali, a teoria da gestão de relacionamento cliente, do quanto você ia ser, o ganho que você ia ter aplicando aquilo dentro do teu dia a dia, era perfeito, mas para colocar isso em prática, para você, né, colocar, tinha que ter a ferramenta, aprender a usar a ferramenta, tinha que ter processo, e tudo isso, no dia a dia, ele impactava. Então, o que eu levava para a sala de aula? Então, acabava levando, dizendo, poxa, gente, ó, isso aqui é muito legal, realmente vale a pena, mas, nossa, tem que tomar cuidado, porque aqui, quando você for aplicar como é que tem que ser alimentado aqui os dados, tinha ferramenta que trazia um monte de informação para você colocar, né? E o vendedor não tinha tempo, no final ele acabava ocupando tempo demais dele. Então, essa prática a gente acaba vendo. E hoje em dia, se a gente for ver também, né, Eduardo, vamos colocar nos dias de hoje, está se falando de IA, né? Vamos colocar IA para prospectar. Calma, peraí. O meu cliente, o meu produto, né? Ele é um produto de venda transacional ou ele é um produto de venda consultiva? O perfil do cliente que eu falo, ele vai aceitar falar com uma IA? Né? Então, são coisas que hoje, quando a gente está ali, que a gente vê acontecendo, o mercado trazendo, a gente percebe ali que, poxa, pô, que legal, eu tenho que estar na IA, né? Porque qualquer gestor hoje, qualquer empresário, ele vai olhar e dizer, nós estamos falando tanto dessa IA, que ela me traz produtividade, que ela vai me ajudar ela vai, mas você precisa primeiro olhar o seu processo, compreender o seu mercado, a sua atuação, para você implementar. Porque o que ocorre? Se o meu objetivo, porque às vezes eu posso até, né, ir do lado errado, né, porque imagina, no meu caso, que eu faço uma venda consultiva, né, Eduardo, imagina eu colocar uma IA para falar com um gerente de TI, por exemplo, né, que ele quase nem atende telefone, e quando ele atende ainda tem né? Entende o que eu quero dizer? Ele já não atende tanto o telefone ali. Então, eu tenho que olhar muito qual é o perfil. Não que não funcione, a gente precisa deixar bem claro aqui. Sim. Não é esse o ponto de não funcionar, não é isso. Mas a gente precisa ter o discernimento, e nós, estando à frente de áreas como eu na área de marketing, ou, né, onde eu estou trabalhando em parceria com o meu time comercial, eu tenho que ter esse olhar e entendimento para ver quais das plataformas são mais adequadas para cada perfil de cliente que eu estou buscando para vir até mim, né? Principalmente essa primeira impressão que fica, né, Eduardo? Quando eu estou ali prospectando, quando eu estou ali, né, buscando esse potencial cliente. Então, assim, eu Ívia, sou uma virginiana, né? Então, imagina se eu não tenho que estar pautada em processos, né? Mas eu também sempre tenho eu digo que o meu ascendente de Gêmeos, ele traz isso. Eu sempre tenho esse olhar de, ei, gente, vamos pensar um pouco mais, vamos olhar isso aqui, né? E vamos tentar ver se na prática isso realmente funciona. E claro, né, a gente precisa estar o tempo todo revisitando, né, Eduardo? Eu acho que aqui Sim. A gente tem muito isso para vocês compreenderem, quem está nos ouvindo, a gente tem aqui o Scaler atuando, né, e a gente, como eu falei, nós somos uma empresa de tecnologia, então a minha venda, ela é uma venda consultiva, ela não é uma venda que ela acontece muito rápida, então eu tenho que me aproximar desse meu lead, que é um gestor, né, de uma forma que eu entregue valor a ele. Então, assim, a ferramenta hoje que me ajuda a otimizar processos de aproximação, né, Eduardo, vamos usar assim, né, que a gente vem fazendo, né, de eu estar ali me conectando com um lead, de eu estar fazendo, né, e esses múltiplos canais, de eu estar falando com ele, ora pelo LinkedIn, ora eu estou num e-mail, estou chegando nele por um WhatsApp, porque todo é um processo de construção de eu ir me aproximando dele, e eu acredito muito nesse modelo de aproximação, né? Eu sempre digo para o meu time, né? Claro, a gente tem meta, né, Eduardo? Sim. E eu sempre digo para eles, gente, olha, o momento do cliente não é o mesmo, o momento do lead, né? Não é o mesmo momento que o nosso. Exato.
Então, assim, eu preciso estar construindo isso todos os dias para eu poder alcançar a minha meta, né? Porque se eu for deixar para eu cada mês criar dar o início ali para buscar esse lead, eu não vou conseguir fazer uma entrega, né? Então, hoje eu tenho olhado, né, muito, claro, a gente tem aí algumas teorias, né? A gente tem aí algumas teorias, algumas metodologias até, né, SPIN, Bent, que vêm ao encontro disso que eu estou falando, né? E aí eu sempre falo para o meu time, olha, aproxime-se do lead, entenda quem ele é, né? A gente tem que fazer uma abordagem, por mais que eu tenha o padrão, né, gente? A gente cria o playbook, né, que para ajudar o nosso time a estruturar uma abordagem, a gente tem ali os gatilhos, mas eu não vou poder padronizar para todos, entendem o que eu quero dizer? Eu tenho que ter algumas personalização. E aí vem a IA ao nosso favor, né, Eduardo? É isso mesmo. Porque mesmo numa escala, que é o caso de um cold mail, que é o caso de eu fazer umas conexões, vem nos ajudar a personalizar um padrão de abordagem que a gente vai fazer, né? Uhum. Então, eu vejo assim que dentro de a gente trazer a teoria para a prática, a gente tem que ter a teoria, a gente tem que ter o que vem aí no mercado, a gente tem que estar atento, né, ao que o mercado está trazendo. Nós temos, e eu, né, aqui como tecnologia, mais do que nunca, eu preciso estar atenta, né, para eu acompanhar a onda, né, aí, mas eu preciso muito entender que eu estou falando ainda com pessoas. Exato. As pessoas querem relacionamento, Sim. né? Uhum. A gente fala muito aqui, né? Às vezes a gente porque a gente gera aí uma quantidade de leads, né? E aí vem as conversões, poxa, eu gerei tanto de lead, quantas agendas né? De tantos leads que eu gerei, quantos eu converti em agenda, de quantas agendas que eu converti, quantos que viraram oportunidade, dessas oportunidades, quanto que eu fiz de vendas. E muitas vezes eu fazendo análise desse meu funil aqui, eu percebo que nos momentos em que eu simplesmente apliquei o processo, eu tive uma conversão muito baixa. Uhum, sim. Entende o que eu quero dizer? Só replicou, né? Eu tive muito baixo. Por quê? Porque eu simplesmente fui pegando aquele lead que matematicamente, né, Eduardo, a gente sempre fala muito isso, matematicamente vai vir. Se eu mandar muitos e-mails, um deles vai me responder. Se eu mandar muito, né, vai acontecer. Então, assim, às vezes, né, não que eu acredito muito que é matemático, né, vender é matemática, marketing de geração de novos negócios, eu tenho que ter esse olhar dos números, mas eu também preciso trazer e compreender o quanto é importante eu estruturar essa aproximação e esse relacionamento com esse potencial cliente, né? Então, a gente percebe muito isso, e aí que eu digo que está nas entrelinhas, né? Porque quando se vende para você um processo, né? Diz, vai funcionar, vai ser assim, vai acontecer, está se falando em escala, mas o meu negócio tem suas peculiaridades, o seu negócio tem suas peculiaridades, né? Então, a gente precisa ter esse olhar aí do dia a dia. Então, eu diria para você que teoria versus aplicação, eu preciso entender que tem as entrelinhas no meio disso tudo. Muito legal, Ívia. E você comentou um ponto sobre as pessoas, né? O desafio que você teve lá atrás do CRM, que é o que acontece hoje, né? Ainda continua acontecendo, né? Ontem mesmo eu estava no evento da Microsoft e uma das perguntas para o palestrante foi como é que era uma palestra sobre IA, aplicação na prática de IA. Ele falou, como é que eu faço para minha equipe engajar? Eles não querem, né? Porque a mesma coisa, o pessoal acha que vai tomar emprego, né? E a gente vem, a equipe, né? Quando tem algo novo, assim como foi com o CRM lá atrás, o pessoal, tem aquela resistência, vou ter que preencher, se eu fizer isso, né, a informação é minha, a informação não é mais minha, então agora a informação é da empresa, eu fico nu, né, e a empresa não vai precisar mais de mim, né, isso que vem na cabeça, né, do funcionário que está ali na ponta, né, e é importante a gente, assim, isso está ocorreu lá atrás e continua ocorrendo hoje, né, e aí o importante é sempre a gente
criar um processo de implementação, mas junto de engajar essa equipe e sempre deixar tudo muito transparente, né? Então a gente está vivendo uma onda, uma revolução com a IA, né? E até eu falo assim, ó, lá atrás a gente viu isso na Revolução Industrial, pô, imagina quando tinha os boias frias lá nos canaviais, né? Pô, aí chegou um trator. Exato. Trator que fazia o trabalho de 100, 200 pessoas, né? Se aquele boia fria, ele não entendeu isso, né? E assim, a minoria entendeu, né? Pô, então ele faz meu trabalho muito melhor. Então eu tenho que aprender a pilotar, eu tenho que aprender a fazer manutenção, ou eu dou um jeito de comprar para alugar. Então é a mesma coisa que aconteceu lá atrás, acontece hoje. Quem não tá, pô, tem IA, ela aumenta a produtividade? Se eu utilizar, aumenta. Mas se eu não utilizar, assim, vai ser inevitável, né? Alguns empregos, né, eles vão sair. E é o que a gente tem visto na implementação de vários clientes, Ivan. Não só, eu acho que na própria Data Info, né, a gente precisou fazer um processo de convencimento, né, com a equipe, né, para mostrar que funciona. Eu lembro exatamente, ó, funcionou. Uhum. E depois disso o pessoal abraçou, mas no meio, assim, no início fica com receio, não, não funciona, vai me atrapalhar, né, vai me queimar, mas depois vê, né, com a automação com a IA, ela funciona. Exato. Então se repete, né, Ivy? A gente tem que ter esse tato e adaptação, né, que você comentou, porque é um ponto interessante, né, tá sempre atento no processo de outbound marketing que você implementou na Data Info, que o que funcionou lá atrás não funciona hoje, né? Então a gente vê um exemplo claro, né, é o canal. É o canal. Poxa, eu lembro exatamente que o canal de e-mail, quando a gente começou, nossa, a gente nadava de braçada, né? Vinha leads e leads, assim, a rodo, né? Exatamente. Hoje o e-mail, ele, né, funciona, mas a performance dele caiu, né? Porque o mercado mudou, o mercado se adaptou a essa prospecção via e-mail, né? E hoje a gente vê que o LinkedIn, ele aumentou a performance comparado lá atrás, né, Ivia? Exatamente. E bem legal isso que você trouxe, acho que os 2 pontos que você trouxe foram muito bons. Pessoas, então assim, a gente por mais que a gente queira, vamos lá, pegando a IA, né, Eduardo, por mais que a gente entenda, e do teu exemplo ali que você falou, né, das mudanças nas funções, vamos dizer assim, né, a gente tem que engajar as pessoas, e realmente, nem todas elas vão dar continuidade, né, algumas vão talvez evoluir, né, como a gente falou, ou ela, né, você deu o exemplo ali, ou eu vou saber fazer manutenção, ou eu vou saber dirigir, né, vou eu, né, fazer a ferramenta funcionar, ou eu vou empreender, né, exato. Então, realmente, assim, e agora a gente também percebe isso no nosso dia a dia, né, então, assim, os SDRs, vamos falar um pouquinho de SDR, que foi que a gente, né, né, lá com Aaron Ross, né, a gente, né, receita previsível, liga, faz, tem né, aquela sequenciazinha, né, primeiro faz isso, depois isso, continua valendo, ele não estou invalidando, por favor, né, gente, não estou dizendo que ele não é isso, por favor, mas o que eu quero dizer é que aquele modelo lá, que veio em 2000 vou colocar ali 2015, né, Eduardo, ali, o SDR, aquela coisa louca, contrata todo mundo, né, ligando e faz isso, faz aquilo, mal você entrava num site, já parava, o cara já te ligava, né, não que isso hoje, mas hoje as pessoas, como a gente tem acesso a tanta coisa, a gente tem tantas opções, nós como compradores, agora nos colocando como compradores, nós como compradores a gente vai falar com tantas pessoas, a gente também tem o nosso movimento como comprador, né, e assim é que nós como vendedores, como empresas, a gente tem que olhar esse movimento. Então, como você falou, lá atrás, quando a gente começou, lá em 2000 meu Deus, a gente está em 2025, a gente começou em 2023, né? Lá em final de 2022, início de 2023, a gente trabalhando o modelo de e-mail, ele dava muito certo, porque as pessoas ainda usavam, liam, né? Mas depois foi aumentando isso e a gente começou a compreender que o e-mail, ele faz a conscientização. Eu não posso parar de fazer. E aí trouxe mais um ponto, né, Eduardo? Que eu tenho que ter a relevância desse conteúdo. Eu também não posso, apesar de ter as metodologias de copywriting, eu também não posso seguir
tão à risca essas metodologias. Então, por isso que eu digo, veio a IA aqui para nos dizer, olha, ajuda aqui e vai personalizar um pouco mais, ela vai entender um pouco mais que aquela abordagem que ela é padrão, mas ele vai personalizar, né? Então, assim, a gente começou a perceber esse movimento dos canais, como você falou, percebemos, e aí a gente foi fazendo ajuste, e aí, lógico, algumas pessoas não, eu digo, as pessoas têm que se adaptar, porque aquela pessoa que estava acostumada a só receber o lead por e-mail, a gente começou a perceber que, não, ela tem também o LinkedIn, e essa pessoa responde melhor por ali. Então, assim, tem pessoas que vão falar, e aí o LinkedIn, por mais que ele seja corporativo, né, Eduardo, ele é um momento de entretenimento também, sim, claro, voltado muito mais para conhecimento, voltado muito mais, né, para o corporativo, mas é um momento. Então, esse lead, ele não vai me responder no horário de trabalho, né, das 8 às 18, né? Por isso que a gente tem ali o Scaler para nos ajudar a dar resposta, a fazer essa em qualquer momento. Então, a gente passa a ter, aí, eu não passo mais a ficar restrita, e é difícil para a empresa ela ter uma pessoa disponível 24/7, né? Claro que não tem como, no caso de vendas, negócios aqui, prospecção. Mas com uma ferramenta eu consigo estar disponível ali e interagir com esse lead no domingo à noite, que é quando ele olha, né, na noite. Então, assim, uma ferramenta que me ajuda. Uhum, sim. E aí a pessoa que está ali, porque não basta só a ferramenta, né, Eduardo? A gente sempre tem que ter o apoio das pessoas para ela recepcionar o que a ferramenta traz e ela, então, a partir de todas essas informações que ela tem, ela conseguir dialogar com esse potencial cliente. E isso que eu digo, né, que é uma maravilha que a gente tem agora, porque daí a gente tem acesso a essas informações e eu consigo, então, dialogar com o meu potencial cliente e não seguir só uma lista de objeções, ou só seguir uma lista de como é que os gatilhos para eu estar abordando eles, né, ali sobre uma urgência que ele tenha de negócio. Não que eu não tenha que fazer uso disso, eu tenho, mas eu vou mais dialogar com ele, né? Então, isso passa a ser insumos para que ele tenha conversa ali junto com o lead e esteja ali realmente comprometido para entregar uma solução. Por quê? Quando eu digo realmente comprometido para entregar uma solução, eu estou querendo falar que, como eu conheço esse lead, eu sei que ele tem determinadas necessidades ali. Então, eu posso dizer para ele, olha, posso ser um parceiro teu para resolver isso, né? Então, quando a venda consultiva, que eu digo, lógico, né, a gente está falando aqui de conhecer, de uma venda que não se toma decisão tão rápida, né, Eduardo? Por exemplo, vou trocar um sistema, impacta a empresa toda, né? Então, eu não posso fazer uma troca e nunca é uma venda que eu vou fazer só com uma pessoa, tem mais pessoas envolvidas e tudo mais. Então, por isso que eu digo, quanto mais eu conheço, entendo o cenário desse meu potencial lead, mais eu consigo dialogar com ele e dizer que eu consigo resolver isso ali que ele está precisando que seja solucionado, né? Então, eu tenho um modelo mais de resolução, né, do que só propriamente dito, né? Então, esse é o sonho, né? No dia a dia, como eu falei, né? A gente precisa entregar metas, a gente tem, né, que ir atrás, mas a gente vai desenhando e vai buscando no mercado aí parceiros, né, que é o caso que a gente tem aqui, e também ferramentas que nos ajudem e processos dentro da empresa muito claro, ofertas muito bem estruturadas e pessoas preparadas para estarem atuando, né? Então, tem toda eu digo assim, né, o Growth, ele faz essa orquestração, né, eu tenho que ser digamos, fazendo com que tudo isso gire de forma para a gente trazer o resultado, né? Orquestrar isso tudo. Sim. Eu acho muito interessante, Ívia, a sua atuação, porque, assim, na conversa de hoje algo que você já comentou aqui, deu para entender a sua... como você metrifica e acompanha esse fluxo, né? Desde o início ali da aquisição do cliente até ali na frente, quando você passa para o vendedor, para ele já tratar, que é a venda consultiva, como você comentou, né? E
E o que eu acho interessante, né? Quando a gente está falando de uma startup, uma empresa pequena, é muito fácil você testar uma startup, 4 pessoas. Você, tem uma ferramenta nova no mercado, você testa, legal, fácil, você conversa ali numa reuniãozinha, show, todo mundo entendeu, testou, continua, não funcionou, funcionou, continua, não funcionou, para, né? Agora, diferença de uma startup de 4, 5 pessoas, diferença de um cruzeiro igual a Datainfo. Exato. Poxa, como é que você vira um cruzeiro tão rápido assim, né, Ívia? E convencer todo mundo, né? Então, eu acho que já, até esse ponto que você mapeou, a gente personalizava lá atrás. Hoje, né, o mercado se adaptou, só a simples personalização, ela já não funciona tão bem. Aí a gente já até entra na era da hiperpersonalização. Exato. Né? Acho que a IA vem ajudar a gente bastante nesse ponto, né? Que traz pontos, né? Traz características ali, coisas que o lead está rolando no dia a dia dele. Um post que ele publicou, um assunto, ele já traz para aquele e-mail que você está atuando, né? E de forma escalável, né, Eduardo? De forma, é isso que eu digo, se nós fôssemos fazer, ia ser trabalhoso e a gente não conseguiria escalar tanto. Como o Eduardo trouxe, hoje a Datainfo é uma empresa aí que está há 23 anos no mercado, com mais de 700 pessoas. E como eu comentei ali no início, um portfólio amplo a gente tem, né? Então, realmente, não é algo simples de a gente estar testando, mudando, né, Eduardo? A gente tem aí esse timing que leva aí um pouco mais de tempo. Mas mesmo assim, né, Eduardo, eu às vezes acho que a gente é bastante rápido, né, porque a gente tende aí a estar sempre acompanhando, compreendendo e estruturando. Por isso que eu falei, né, lá atrás, às vezes algumas bibliografias ou algumas metodologias não dá para seguir tão à risca, porque cada empresa tem sua peculiaridade. Tem que adaptar, né? Tem que adaptar, né? Eu gosto muito de fazer benchmark, tá, gente? Então, assim, quem quiser fazer benchmark comigo, enfim, fique bem à vontade. Eu gosto muito e eu procuro muitas empresas para fazer o benchmark. Mas o que eu vejo sempre, né? Quando eu vou para essas empresas, lógico, a gente vê, a gente diz, poxa, que legal tá fazendo ali. Pô, mas aqui eu não consigo, porque aqui eu tenho esse detalhezinho. Às vezes é um detalhe pequeno, né? Um detalhe muito pequeno. Né? Então, são coisas assim que precisam ser vistas. E às vezes, assim, impacta, como você falou, em pessoas, né? Às vezes, você tem um processo estruturado, você tem uma boa ferramenta, mas a pessoa que está ali, ela não se adapta. E aí eu preciso ter a velocidade de troca, né? Como a gente viu, né, Eduardo? Às vezes tem uma pessoa que ela quando estava lá atrás, ela veio e ela estava muito bem mesmo. Mas agora que entrou no novo ciclo, essa pessoa já não está mais... não é nem questão de rendimento, eu diria, às vezes é uma questão até do processo dela, né? Ela não quer acompanhar essa alteração no processo, né? Então, e às vezes para a gente tá confortável ter aquilo ali. Você como gestor, né, gente? Porque nós no dia a dia, como gestores de áreas, nossa, a gente tem que pensar em tanta coisa que às vezes a gente não consegue perceber que as pessoas que estão ali conosco são as peças que a gente precisa mexer. E é dolorido, para mim é dolorido mexer em pessoas, porque ele traz esse conforto de você ter a coisa rodando, né? Mas quando a gente tem essas mudanças de processo, essas mudanças do que a gente precisa, e como eu falei para vocês, quem está à frente de gerar negócios tem que pensar em número, né? Tem que pensar em resultado, não diria nem número, porque parece seco demais, né? Mas o resultado que eu tenho que trazer para a minha empresa, o resultado que eu tenho que entregar, que eu estou comprometida ali com a alta gestão de fazer. Então, às vezes, a gente tem que mexer. Então, é o ponto que você falou, não tem como, né? A gente precisa fazer mudanças. Sim. Então, é o tempo todo acompanhando, né, Eduardo? Eu acho que a gente não tem, assim, e a velocidade que hoje a gente tem no mercado, no comportamento dele, né, das pessoas, ele essa velocidade está muito grande, né? Até porque as pessoas têm acesso a muita informação, né, Eduardo? A gente
Vou dar um exemplo para você. A gente estava com um cliente nosso da base, né? Ou seja, agora já não falando na busca de novos clientes, mas um cliente da base, que ele encerrou o contrato com a gente, ele deu aviso para encerrar o contrato e encerrar. Enfim, tentamos reverter, não conseguimos, ok. Só que o que aconteceu? Esse cliente deu o aviso e ele estava implantando um outro sistema, só que ele não conseguiu rodar esse outro sistema. E aí ele voltou. Né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Claro, eu fiquei super feliz do lado de cá, mas não, né, querendo mal dos outros, mas assim, o que eu quero dizer assim, ó, nota que ele foi buscar outro, ele tentou, só que às vezes detalhes que precisariam ter sido vistos não foram vistos em razão da velocidade, em razão de alguns momentos ali, né? Eu sempre digo assim, a relação de cliente é igual casamento, às vezes nem tudo é um mar de rosas, né? Então, assim, às vezes acaba tendo esses problemas justamente em razão de não ter avaliado muito bem um processo, em razão de não ter avaliado muito bem algumas coisas de detalhes do dia a dia do negócio, né? Sim. Ívia, aproveitando, você comentou sobre equipe, né? Hoje você, na sua atuação de unir marketing e vendas, nessa cultura growth, você lidera, além do marketing, você lidera equipe de SDRs, certo? Isso, exato, isso. A gente tem ali, né, no nosso modelo de marketing aqui dentro da DataInfo, a equipe de outbound e inbound está junto com a área de marketing, né? Então, eu acabo tendo a responsabilidade né, do branding, da comunicação e da geração de novos negócios ali, né? E da parte de relacionamento, eu não diria relacionamento com o cliente, mas de apoio aos nossos gestores comerciais, a nossa equipe de comercial, no relacionamento com o cliente também. Legal. É bem complexo, hein, Ívia? Porque só cuidar de vendas ou de marketing já é difícil. Então eu queria entender hoje como é que você une o marketing e vendas, como é que é a sua rotina? E como é que você deixa, né, a equipe motivada? Porque ser SDR tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter muita motivação, porque não é fácil, né? Você receber 1, 2, 3, 50, 100 nãos no dia. Exato. E lembrar, né, da meta, né? Sempre atuando ali, buscando atingir aquela meta. Então eu queria entender como é que você une marketing e vendas e como que você faz a gestão dessa equipe. Legal. Olha, Eduardo, não é fácil. Mas eu diria que é o meu principal desafio, né? Porque, querendo ou não, eu sou uma gestora mais técnica, né? Então, eu tenho esse viés técnico da área de marketing, né? Quando eu falo que eu sou mais viés técnico, todo mundo diz assim, mas marketing não é técnico. Não, eu digo assim, de processo, de a gente, né, estruturar, seguir modelos, né? Então, gerir pessoas realmente e motivá-las, né, é o grande desafio do meu papel como líder hoje. E como é que eu faço isso, né? Com o time de SDR, aquilo que você falou, poxa, é muito não, né? Muito o número crescente de, poxa, estou falando com tantas pessoas e hoje eu não consegui converter, né? Tô aqui, tô falando, mas, ele não vem agora, vai ficar só para ano que vem, não tem interesse em fazer a nossa agenda. Então, o que eu venho trabalhando muito com o time, né? De estar constante com eles, entendendo, né? Como eu falei para você, a gente não tem, assim, aquele lead de ligar e, tem agenda ou não tem agenda. Então, eles falam muito com o lead, eles têm aí time, né? Tempos ali de contato. Uhum. Então, como é que eu faço muito? Assim, a gente tem dentro da área de marketing alguns eventos que a gente faz para justamente ter motivo para falar com o lead. O time comercial com o SDR eu procuro fazer em pares, né? Eles conversam muito. Por quê, né, Eduardo? Porque para não ser simplesmente uma passagem de bastão, né? Porque às vezes quando eu faço só a passagem de bastão ali, olha, né, o lead entrou, pediu, né, consegui a agenda, passei lá pelo CRM para o meu time comercial, para o meu executivo de contas.
às vezes, se eu usar só esse processo mecanizado aqui, o que vai acontecer? Por mais que a gente descreva, que a gente tenha os critérios de qualificação, que a gente coloque as informações exigidas, né, pelo time comercial, né, que são alguns pontos que não pode ir para uma reunião sem ele ter a informação, né, determinadas informações, por mais que seja isso, a gente procura sempre o SDR, né, o meu desenvolvedor de novos negócios, eu gosto de chamar dessa forma, o meu desenvolvedor de novos negócios, ele sempre está alinhando com o executivo. Porque, como eu falei para você, a demanda, ela não vem, às vezes, só, eu quero isso, né? Às vezes, o que o lead traz é muito assim, poxa, eu estou com uma dificuldade aqui, né, de um forecast na minha área de produção. Nossa, um forecast na área de produção, previsibilidade, ele quer saber, mas qual é o problema? Ele tem um RP, o que eu teria que estar fazendo ali com ele, né? Então, aqui, entende que às vezes tem que ter essa internet. Então, assim, eu estou muito próxima com o time, então eu procuro estar disponível ali, né? Mas quando eu não estou tão disponível, eles trocam ideias direto com o executivo de contas. Então, eles trocam essa ideia até antes de ir para frente com uma agenda. Legal. Eles têm essa liberdade de estar falando com o executivo, né? O executivo dá, então, para nós é muito importante, porque o nosso executivo, ele aceitou essa liberdade do nosso desenvolvedor de novos negócios falar com ele, né? Para dizer, olha, eu estou com um lead aqui, mais ou menos nisso, eu pensei que talvez seja legal para você, se a gente entrar nessa linha. E aí o executivo diz, não, vamos nessa linha ou não vamos nessa linha. Aconteceu até essa semana algo bem legal, que um dos desenvolvedores falou assim, entrou, isso é um inbound, né? Entrou um lead aqui pra gente, que é aqui da nossa região, ele está querendo resolver isso. Aí ele trocou uma ideia com a vendedora, com a executiva, daí a executiva falou, não, eu vou pessoalmente lá visitar ele. Veja se, em vez de a gente fazer uma call, eu não posso visitá-lo, que vai ser melhor, tá? Poxa, foi bem legal, né? Geralmente, e o próprio lead até ficou assim, ele disse, nossa, que legal, porque geralmente eu fazendo a primeira reunião online, né? Então, que bom que vem aqui, porque vai ser mais fácil claro, coincidiu de estar na mesma região, coincidiu, né? Mas, assim, entende que o padrão que é fazer a primeira reunião online, a gente quebrou. Tá vendo aqui, né? Esse seria o nosso processo, mas a gente quebrou. Então, assim, eu tô procurando, sabe, Eduardo, trazer o processo e engajar o time para ele compreender o papel dele como desenvolvedor de novos negócios e ele entender mais do que a gente tem para oferecer. E o que é legal no nosso negócio, tá, Eduardo? É que eu tenho um portfólio amplo. Sim. Então, o que acontece muitas vezes, né? Eu procuro também fazer, e a gente está num trabalho mais forte agora, porque a gente tinha tem que ter, né? Eu não vou trocar isso, mas o que eu quero que compreenda assim, eu vou ter um especialista de cada oferta que eu tenho, né? Ou seja, cada solução que eu tenho. Então, eu vou ter o desenvolvedor de novos negócios, que ele é do nosso ERP, que é o M4. Eu vou ter o desenvolvedor de novos negócios, que ele é da nossa solução de gestão comercial, que é o Totale. Eu vou ter o meu desenvolvedor de novos negócios do outsourcing, né? Eu vou ter essas pessoas que vão ser especialistas dentro dessas ofertas, do que eu tenho de solução, mas eles conhecem todas essas ofertas. Legal. Entendeu todo, né, Ívia? Não ficar só preso num quadrado, né? Exato. Por quê? Porque talvez eu conversando com você aqui, né, Eduardo, eu vou estar te oferecendo, vou falar para ti, porque minha abordagem inicial contigo, ela foi de oferecer uma solução de RP, e aí você vai dizer, não, eu tenho meu RP aqui. Mas hoje, legal, você tem já o RP, você utiliza qual? Daí você vai trocar aqui. E como é que você está solucionando hoje a integração sua com plataformas de WhatsApp, por exemplo? Como é que você está gerindo, controlando hoje o teu time comercial ou o teu time aí com o WhatsApp? E aí já vem outra oferta, né, Eduardo? Mesmo que ele não seja especialista nisso, ele sabe que tudo passa para pessoa específica. Né? Isso, ele sabe que eu tenho uma ferramenta de gestão de WhatsApp e redes sociais. Então, como é que... Aí eu já posso entrar
com outra oferta. E aí, claro, não é ele que conduz, mas a gente tem aqui toda uma estrutura que reconhece, né, que foi uma indicação, que foi trazido. Então, a gente cria, claro que tem, né, todas essas políticas internas, né, mas a gente procura. Então, assim, respondendo a você, não é fácil a gente motivar pessoas, cada um tem o seu interesse. Eu sou uma pessoa que eu procuro compreender o que é o interesse de cada um do meu time. Às vezes a gente sai pecando, né? Porque a gente não consegue dar, né, fazer exatamente o que as pessoas querem e nem tem como, né? Mas eu procuro sempre estar olhando para que eu consiga fazer essas pessoas evoluírem e engajar elas no que a gente tem no dia a dia. Legal, são pessoas, né? São pessoas. Essa foi uma das adaptações que teve que ser feita na metodologia do Aaron Ross, da Receita Previsível, né, do Predictor Revenue, porque é muito simples, é um fluxo, né? Nossa, faz isso, primeira etapa, isso aqui, manda e-mail, segunda etapa, só que se responder isso, você passa o bastão, aí muda para o fluxo passagem de bastão, você passou para o vendedor. E aqui não é assim, né? Aqui no Brasil tem que ter o abraço, o calor humano, né? Então, Exato. Porque no final é isso, né, Ivy? A gente está jogando, assim, a empresa é um jogo de futebol, e tem as passagens, então você tem que confiar na outra pessoa, tem que conhecer para quando for chutar, fazer o passe, né? Exato. Saber para quem você vai passar, conhecer. Então tem que ter isso, né? Então foi uma das adaptações que aqui no Brasil ocorreu, né? Não é só seguir fluxo, né? Tem que entender pessoas, esse engajamento é realmente interessante, essa estratégia, né? Tem que ter. E um outro ponto, né, Eduardo, que eu vejo principalmente assim, pegando o SDR, desenvolvedor de novos negócios, ali que está na ponta, né, também ter aí para essa pessoa, ela vislumbrar que ela pode crescer, né, que ela vai poder sair de uma etapa para outra, né. Uhum. E vou te falar, o que eu acho o desafio maior, né, o timing dessas pessoas está muito pequeno, porque eles querem, né, eles querem logo crescer isso aí, né? Então, e aí depende muito, lógico, da maturidade. Então, tem pessoas que às vezes vão entrar, vão ficar um tempo ali, mas logo elas vão crescer, elas vão virar talvez um executivo, ou talvez vão mais, né? Então, assim, ó, e esse também é o dia a dia que a gente, como gestor ali, tem que administrar e é trabalhoso, né? O turnover já é alto, né, em relação à equipe de SDRs, BDRs. E ainda com o pessoal mais novo, isso acelera mais ainda, né, Ivy? Então, além de tudo isso, você tem que entender a motivação da pessoa para tocar no ponto certo, na chavinha certa, né? E o time dela também, né? Porque às vezes exatamente como você falou. Eu, particularmente, gosto muito dessa área da prospecção, da geração de novos negócios, né? Uhum. Mas quem está no dia a dia ali, realmente, ele é exaustivo, Então, você tem que ter esse olhar para as pessoas ali, não dá para simplesmente colocar só processo. Legal. Oi, Ivy, e mudando um pouquinho de assunto aqui, mas ainda dentro, quais os canais que mais funcionam para você na prospecção? Então, Eduardo, hoje, né, a gente vê que o WhatsApp é um canal que ele realmente dá resultado, né? Só que eu vou usar agora aqui. Quando a gente fala desses resultados, ele traz um resultado muito bom para a gente, a partir do momento que eu conseguir já estabelecer uma conexão com esse lead, né? Então, depois que eu consigo, vou pegar um exemplo, LinkedIn, depois que eu consegui me conectar, fiz uma abordagem, aí eu tendo o WhatsApp dessa pessoa, eu já consigo rapidamente evoluir com ela, entende o que eu quero dizer? Entendo. Então, assim, quando eu falo do WhatsApp, em conjunto com o LinkedIn, são canais que me ajudam a acelerar o processo para a conversão, aquilo que a gente falou, né? Preciso conseguir a agenda, alcançar minha meta, então, assim, sem sombra de dúvida, hoje o WhatsApp, ele me traz essa velocidade que eu preciso ali. E eu não vou negar para você que hoje, pegar o telefone e ligar também,
ele tem dado resultado. Só que não é a ligação fria, né, Eduardo? Não é aquela ligação, vou pegar aqui, consegui o telefone, já vou ligar. Não. Eu fiz um e-mail, eu passei um material, eu tenho um motivo do porquê ligar, entende o que eu quero dizer? Então, daí eu consigo ter um resultado também muito bom. Eu vou dizer para você que tem que trabalhar múltiplos canais, né? Eu hoje falo para o meu time assim, eu não deixo de trabalhar o e-mail, eu não deixo de trabalhar a abordagem pelo WhatsApp, eu não deixo de trabalhar as redes sociais, né? Quando eu falo de redes sociais, claro que eu, como venda consultiva, estou me referindo muito mais ao LinkedIn, mas eu confesso para você que eu já tenho falado para o meu time, gente, olha, uma abordagem bem estruturada dá para ir para o Instagram também, né? Porque esse cara, muitas vezes, ele está no Instagram. Só que qual é o cuidado que eu tenho tido com o time, né? Quando vai pelo Instagram, cuida, porque ali é uma rede social mais voltada para o lazer. Então, o cara nem sempre vai querer estar falando de negócio ali, né? O LinkedIn, ele dá essa liberdade porque parece que ele é um networking ali, né? Ele tem esse olhar de networking ali. Então, ele dá essa liberdade de eu abordar sobre negócios, né? Mas eu tenho trabalhado muito aí com o time, então eu vejo que o WhatsApp, ele é uma ferramenta que nos dá um resultado bom. Temos que tomar cuidado, porque realmente daqui a pouco as pessoas não vão mais estar, né? Assim como o e-mail, né? Foi uma avalanche, até porque assim, a quantidade de oferta, a quantidade de informação que a gente gera é muito grande, né? Então, por isso que eu venho tomando cuidado e trabalhando múltiplos canais para nós nos aproximarmos, né? E trabalhando, né, Eduardo? Apesar de eu ter aí a meta muito apurada para que a gente faça e execute a coisa, faça a coisa acontecer, a gente vem aí cuidando e trabalhando para que seja relevante, quando, independente do canal, né, a nossa abordagem. Legal. Ívia, eu sempre falo aqui com o pessoal que o marketing inbound e o outbound é como se fossem as duas asas de um pássaro, né? Aí tem que voar ali, se as duas não tiver certinha, saudável, ele não vai conseguir voar. Concordo. E como é que você une dentro da Data Info o inbound e o outbound? Hoje a gente trabalha, o time de outbound, né, eu tenho ele ali estruturado, mas eu faço sempre o time, quem está trabalhando e operacionalizando o inbound, né, eu tenho uma pessoa que recepciona, mas a gente faz a distribuição para o time de outbound. Não sei se eu fiz compreender, né? Eu tenho uma pessoa na área de marketing que ele operacionaliza junto com um parceiro as campanhas do inbound, né? Quando a gente gera, porque o inbound é múltiplos, né? Eu estou falando de campanhas pagas aqui, mas eu posso falar de eventos, então eu procuro fazer o evento sempre voltado para cada oferta, pelo menos um evento por mês, e aí essa ação, ela é em conjunto com o outbound, né, ou seja, aquilo que eu falei para você, eu tenho a pessoa, por exemplo, que é responsável pela geração de novos negócios do RP, essa pessoa, quando a gente vai fazer o evento, eu já envolvo ela também, para ela saber que vai ter, para ela, né, e ela recebe depois essa lista, a gente faz um trabalho, o que cai ali, as ações que tem dentro, né, dos nossos, na busca orgânica. Então, a gente trabalha muito unido as duas equipes, né, então o time de outbound a par do que a gente tem, e o inbound sempre alimentando e trazendo para essa pessoa. Então, hoje, Eduardo, eu não tenho pessoas específicas só para o inbound, né, tipo, eu só tenho uma pessoa, ela só vai falar com quem é de inbound. Não, hoje quem é outbound recebe o lead de inbound. Legal. É uma engrenagem, né? Tudo conectado, né, Ívia? Se uma para, se um dente quebra, tudo para. Não adianta, né, Ívia? E essa estratégia, né, essas pessoas têm que estar muito bem alinhadas, né? Não adianta, é o que eu acho que você começou a falar um pouquinho antes, que se parar hoje de prospectar, você sente ali na frente o reflexo. Né? Então tem que... Imediato. Legal. E Ívia, eu queria ouvir um pouco sobre os seus principais desafios. Então, hoje os meus, né, dentro
do ambiente profissional, né? Já até comentei aqui, um dos principais desafios é engajar e motivar pessoas, né? Aquilo que a gente falou hoje, a gente tem muita coisa acontecendo, né, Eduardo? Então, a velocidade também do novo que a gente tem que trazer, então as pessoas também anseiam, né, que, não, a gente está fazendo processo com isso, mas eu ouvi falar sobre esse outro, né, essa outra ferramenta, então às vezes vem isso para a pauta, daí a gente diz, olha, mas nem maturamos ainda a ferramenta que a gente tem, vamos tentar, né? Então, assim, esse desafio de eu trazer coisas novas versus o que a gente tem rodando e que a gente ainda nem sentiu o resultado exato que a gente precisava, né? Mas, assim, eu diria que um dos principais desafios meus está sendo hoje a parte de gestão de pessoas, né? Engajá-las, motivá-las. E, obviamente, também a gente está aí com parcerias de plataformas que nos apoiem para que a gente tenha mais produtividade, né? Para que a gente escale mais, né? Também, ou seja, aumente aí, que eu chegue em mais opções aí de potenciais clientes, né? Então, o desafio de escalar uma venda consultiva, né? Sim. Então, tecnicamente aí falando, também tem esse desafio. Então, são desafios aí que a gente vem, ainda bem que eu tenho uma equipe que me apoia, uma equipe que está, e até mesmo os meus gestores, né, que me dão a liberdade de executar, de fazer, de trazer, de apresentar para eles, então acaba que eu tenho esse apoio aqui interno, né, mas que são desafios aí que a gente tem que correr atrás. As coisas estão mudando tanto, né, que tem tantas IAs surgindo, novas ferramentas, que às vezes se torna até desculpas para o pessoal justificar a falta de eficiência. Exato. Então, ontem mesmo, né, na palestra que eu estava, o pessoal comentou sobre isso, né, e que o que está acontecendo? O pessoal sempre vem com, surgiu essa ferramenta aqui, precisa implementar. E, poxa, o pessoal a gente investe tanto, né, em tanto, não só dinheiro, recurso, mas o tempo, que eu acho que é o principal, né. E no final não funciona, né? Aí você o quê? Justifica só, às vezes você quer só justificar um erro seu, alguma coisa. Então o pessoal tem que falar, não, me apresenta dados, números antes de eu colocar. Então você tem que fazer um filtro ali, né? Então a gente tem surgido, né, com essas novas ferramentas, essas inovações, novos desafios para a gente como gestor, para entender. Né? E a gente fica andando, né, na corda bamba, né? Exato, você tem que avançar, mas ao mesmo tempo você tem que ter aquela cautela para você não dar um tiro no pé, né? Exatamente, é como o meu CEO fala, né? Ele diz, não me venha com historinhas, né? Muito bom. Quando ele diz assim, não venha com a moda do marketing, porque o marketing diz isso, ele brinca muito isso comigo, né? E é isso, exatamente, o desafio, né, Eduardo? A gente tem, cada dia aparece uma ferramenta nova, cada dia vem, né, por exemplo, algo novo aí para você estar estruturando, mas, poxa, como é que está executando no dia a dia o que você já tem? Exato. Eu falo, às vezes o pessoal até diz, Ívia, precisamos ser mais rápido. Eu disse, não, ok, vamos ser mais rápidos. Mas e isso aqui, se eu não conseguir nem entregar o que a gente já tem aqui dentro? Você está usando? Daí eu volto. Você está usando? Você está aplicando? Né? Vamos lá, vamos aplicar. É dessa forma aqui. Pois é, não estou fazendo. Então vamos fazer. Vamos lá, vamos fazer, vamos trazer. Depois que se a gente fez e não deu certo, daí sim, mas pelo menos a gente fez, viu que não deu certo, entendemos onde está o problema e o que a gente precisa resolver. Aí eu posso ir, aí sim eu tenho critérios para poder ir para fora e dizer assim, olha, a gente não conseguiu por isso, então você consegue entregar isso? Aí a gente consegue, ou né, digo para fora, porque a gente está falando aqui do que vem de novidades, né, Eduardo? Sim. Mas até mesmo internamente em processo, né? Exato. Você tem a própria planilha, né? Você tem lá, a gente geralmente usa, quando a gente usava muito o Excel, né, lá atrás, eu falei assim, a gente não usa nem 5% da capacidade dele, né? E é isso que a gente vê hoje, né? Você tem um CRM que é um foguete, né? Pô, implementa lá.
Mas não usa e não extrai o que ele pode te trazer de resultado, né? Exato. Ou vão pegar, né, as plataformas aí de geração de novos negócios, gera uma quantidade enorme ali de coisas para a gente trabalhar. E aí, como é que você está trabalhando isso? Né? Eu costumo dizer, às vezes eu estou numa reunião com a alta gestão, eu costumo falar, gente, o nosso problema não é mais lead aqui, né? O problema não é mais lead, o problema é o processo para a qualificação dele. Exato. Entende? Porque o acesso ao lead, que era no passado um problema de eu não saber quem ele era, de eu não ter dados dele, de eu não saber qual o papel dele, o cargo dele, né? Isso tudo hoje a gente já tem. Só que eu preciso ter um processo, né? A equipe de desenvolvimento de novos negócios, ela precisa entender que ela tem que pegar essas informações e trabalhar com elas, né? Para ela gerar uma esteira de potenciais negócios que vão acontecer. Então, assim, o que eu vejo que as pessoas estão olhando muito? Tudo se automatiza. Vamos automatizar que vai fazer o envio de e-mail. Show, automatizar o envio de e-mail está certíssimo, porque realmente facilita para nós, né? Vamos automatizar e personalizar os textos. Show, porque eu consigo, realmente isso aí, né? Eu entendendo do que eu faço, eu consigo fazer isso. Legal. Dá para automatizar. Vamos automatizar quem quer agenda só vamos atender quem quer agenda. Não dá. Vai vir um número pequeno, não vai entregar meu resultado. Você precisa ligar para os caras, você precisa se relacionar, você precisa fazer o contato com o lead, né? Então, é isso que eu digo, assim, não dá para esperar só um canal dar o resultado para você. Você precisa explorar os demais canais também. Né? Uma coisa que sempre quando eu entrava no novo cliente, eu começava já despejando um caminhão de informações para ele, o processo é assim, você tem que seguir esse passo a passo, vai acontecer isso, então vamos colocar. No final, a gente via que era muito desperdício de energia, então a gente mudou um pouquinho a estratégia, falou assim, faz isso aqui. Por quê? Mas vai acontecer isso aqui, você vai entender ali na frente. E eu lembro exatamente assim, em vários clientes que chegavam no terceiro mês, né, quando era o momento ali que a gente já tinha implementado, aprendido e começado a dar resultado, tinha aquela expressão, entendi. Uhum. Isso é legal, porque aí cai a ficha, né? Uhum. Cai a ficha, poxa, então, você falou que, vai chegar o lead, mas esse é só o primeiro passo. Eu tenho que, se ele não quer a reunião, assim, que é a maioria que não quer reunião, mas veio, o que tem que fazer? Você tem que passar para um outro fluxo de engajamento, de relacionamento ali, de educação, porque esse lead, ele ainda é um perfil de potencial cliente para você. Ele é o perfil ideal de cliente para mim, exato, né? E depois eu vou trabalhar com ele, né? Então, e essa riqueza que eu digo que às vezes eu sinto que os geradores, né, que os SDRs aí, eles só querem o imediatismo, assim, então eles querem que o lead converta rapidamente, por isso ali acho que vem ao encontro do que eu falei, né, dessa automatização, né? Não, só quero que ele levante a mão para mim, porque o resto já foi feito. Não, e trabalho ainda para fazer. Legal. Ívia, a gente já está chegando no final aqui. A gente já passou praticamente... Papo bom, né, Eduardo? Papo bom, né? Passa rápido. Aqui passa muito rápido. Aqui a gente está praticamente Já deu 1 hora, Cadu? 1 hora já, Ívia. Nem parece. E então, o que eu queria, né? Aqui sempre a gente deixa, né, no bloco final, eu sempre peço para o convidado dar uma dica prática para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, para se aplicar hoje, né? Se for uma coisa para extrair aqui do nosso bate-papo, que a gente fala muita coisa, muita informação, mas uma coisa para aplicar hoje. Qual dica você daria, Ívia? Uma dica, eu diria o seguinte, aplica já hoje, quem trabalha aí com venda consultiva, você fazer as abordagens via LinkedIn, né? Testa aí manual mesmo, depois você pode pegar uma ferramenta como Skype. Tem muita gente que não usa ainda, usa só para procurar emprego, né, Ívia? Exato. Então, a dica que eu dou hoje mesmo vai lá, seleciona algumas empresas, né? Então, assim, nós temos um olhar de ABM em algumas contas, que é o Account Based Marketing, selecionar ali 5 empresas que a gente quer muito que seja nosso negócio.
nossos clientes, seleciona aí umas 5 empresas, vai lá, te conecta, a partir do momento que ele aceitar a tua conexão, faça uma abordagem pensando naquela pessoa, né, naquela empresa, coisa simples, bem objetiva ali, né, para você ver que, criando uma cadência de uns 3 contatos com ele ali pelo LinkedIn, que com certeza você vai conseguir com que ele responda para você. Mas olhando assim de uma forma bem particular, bem objetiva, né? A gente vem fazendo esse trabalho, lógico, com o apoio de uma plataforma para escalar, mas quando a gente fez esse trabalho focado, a gente viu um resultado muito bom. Então, claro, eu estou falando de uma venda aqui, né, gente, consultiva, uma venda de pessoas com as quais a gente às vezes não consegue falar em outros canais, né? Então, eu diria, aplica para você ver o quanto de informação, olhando o perfil dessa pessoa, né? Olha o que ela está postando, olha o que ela está fazendo, para depois criar abordagem nela ali, né? A empresa que ela está, como é que essa empresa vem atuando. Então, assim, Ivy, é só ir lá e me conectar e pronto. Não, tem um trabalhinho ali, você tem que pesquisar um pouquinho antes, né, de gerar. E assim, uma abordagem bem objetiva e bem clara, não é uma carta, né, um jornal ali, escrevendo para ele, dizendo tudo o que você faz, não. Você olhando lá e olhando, percebendo, entendendo que o perfil dele, né, no que ele atua hoje, você tem uma solução e que você entende que ele poderia estar conversando com você. Então, acho que essa é a dica que eu dou aí para finalizar o nosso bate-papo de hoje, Eduardo. Né? Uma dica aí, isso aí é a estratégia BM, né? As grandes enterprises aplicam e, assim, você recebeu aqui de graça, de graça. Aplique hoje, né, essa consultoria, aí você dá treinamento, mentoria, certo, Ívia? Isso também, e nem pergunte quanto ela cobra, tá dando isso de graça para você, aproveite hoje. Milhões, né, gente? Brincadeira, né? Mas hoje a gente vê que são ações, né, que dão certo, né, Eduardo? Aquilo que eu falei ao longo da nossa conversa. Isso. Relacionamento, né? Isso mesmo. E aqui a gente usa, né? Mas acho que a própria Data Info, né? A primeira abordagem veio pelo LinkedIn. Vocês nos prospectaram pelo LinkedIn. Foi, certeza, isso mesmo. E, gente, não chegou a mim, não. Chegou ao nosso VP, né? O nosso vice-presidente de produto, na época, foi abordado pelo LinkedIn e ele que indicou para eu falar. Então, assim, olha como é interessante, né? Quando a gente sabe o que a gente faz, o que a gente soluciona, e que aquele perfil de empresa tem todo o perfil, né? Aquela empresa tem todo o perfil para usar o que eu tenho de solução, né? Show. Ívia, muito obrigado. Realmente foi muito bom esse bate-papo. A gente está conversando. Também. A gente conversa semanalmente, pessoal, mas assim, nada como. Faltou só um cafezinho aqui para a gente tomar. Por mais que a Ívia está em Blumenau, tá bem? Por isso que a gente está fazendo aqui online, né, dessa vez, e realmente eu queria que a Ívia estivesse aqui no Fala que Fecha para bater um papo com vocês para explicar toda essa jornada, assim, não daria para 1 hora, é muito pouco de tempo para a Ívia poder falar com vocês sobre. Mas, Ívia, foi um grande prazer, realmente, você tá aqui com a gente. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, aplicando essa única estratégia que a Ívia falou agora no final, você vai performar, aqui você conseguiu o segredo daqueles, o que a gente sempre fala, né, os vendedores top performance, vendedores estrelas, o que eles fazem. Aplique isso hoje, e com certeza você vai sentir, né, vai ver a diferença ali, realidade no bolso, né, Ívia? Exatamente. E assim, tenho certeza, né, que pelo menos uma conversa você vai ter, dessas 5 que a gente falou aqui. Né? Tem uma conversa vai ter. Então, assim, Eduardo, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente poder compartilhar conhecimento. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento, né? Como falei, fui professora, já trabalhei com consultoria, né? Hoje não estou tão atuante na consultoria, mas, enfim,
E benchmark ali, como eu falei, quem quiser trocar ideias, trocar informações, fiquem bem à vontade, pode solicitar para o Eduardo aí o contato, tá? Estou livre aí para trocar ideias, gosto muito de trocar informações. Não sou a dona da verdade, né, gente? E aquilo que a gente falou, tudo tem os dois lados da moeda, então a gente sempre tem que estar testando para ver se dá certo ou não, né? Mas a gente precisa acertar mais do que errar, né, Eduardo? Isso mesmo, né? Testar, errar rápido. Errar rápido, agir rápido. Esse é um dos segredos. E, bom, você já autorizou, eu ia pedir sua permissão para deixar aqui o seu LinkedIn na descrição aqui, então vou fazer isso. Então, pessoal, não se esqueçam de acessar o site da Datainfo, a gente vai deixar aqui, né? Legal. O LinkedIn da Ívia, para vocês se conectarem com ela, e também o site da Scaler C, nossas redes sociais, fiquem à vontade, eu sempre falo isso, e foi um grande prazer, Ívia, obrigado pela sua presença aqui hoje no Fala que Fecha, foi realmente transformador aqui. Eu tenho certeza que, assim, me ajudou, né, na nossa conversa, poxa, posso fazer isso, posso melhorar, né? Que bom. E se eu sentir isso, eu tenho certeza que você que está assistindo, está ouvindo a gente, também vai pegar alguma coisa e aplicando, você vai ter ali resultados diferentes do que você já tem hoje, tá? Então foi um grande prazer ter você aqui assistindo, não se esqueça de acessar nossas redes sociais, conectar aqui com a Ívia, e compartilhe, se foi interessante para você, se foi benéfico, se você viu que algo, né, uma coisinha assim te ajudou, compartilhe com a sua equipe, com seu colega, com algum conhecido, enfim. E não se esqueça, né, de estar aqui, assistir, ouvir o nosso próximo capítulo. Foi um grande prazer e até logo, pessoal. Até logo, Ívia. Valeu, pessoal. Um abraço, Eduardo. Obrigada. Valeu, tchau, tchau.